Beleza, agora foi. Ok, pessoal, bom dia. Boa tarde, na verdade, né? Então, boa tarde, pessoal. Vamos continuar o nosso curso de eletromagnetismo e agora a gente já está entrando, né, nas partes mais interessantes, que são aquelas de cálculo, efetivamente, né, dos campos elétricos. E até agora a gente está relacionando duas quantidades, né? A gente utiliza a lei de Coulomb. O que a lei de Coulomb faz? Ela relaciona um campo elétrico em um determinado ponto com uma carga em um outro determinado ponto do espaço. Ela estabelece uma relação entre essas duas quantidades, né, entre essas duas variáveis. E a gente pode também fazer essa quantidade de maneira pontual, interpretando a carga como uma carga pontual, mas também interpretando essa carga como uma distribuição de cargas. E aí vai depender da sua geometria. Dependendo da sua geometria, você pode considerar essa região que está repleta de cargas como sendo uma linha, se apenas uma das suas três dimensões for não desprezível. Se duas das três dimensões forem não desprezíveis, então você vai considerar que é uma superfície e, portanto, uma densidade superficial. E se você tiver a distribuição em três coordenadas e essas três dimensões são não desprezíveis, então você pode expressar a sua carga total em função de uma densidade volumétrica. Na última aula a gente fez exemplos para densidades lineares e densidades superficiais. Hoje a gente vai fazer outros exemplos. Então o primeiro deles é considerando uma esfera de densidade volumétrica uniforme de cargas. E vamos tentar obter quem é o campo elétrico especificamente num ponto de coordenadas 00z. Note que se a gente define qual que é o campo para um ponto 00z, a gente está também definindo qual é o campo para todos os pontos, né? Por quê? Existe uma simetria, né? Se eu escolho, por exemplo, esse outro ponto aqui, esse ponto que eu estou desenhando de vermelho, existe uma simetria em relação à posição desses dois pontos, né? Porque você pode ver que o ponto P original, se a gente traça um eixo Z, passando por ele e pelo centro da esfera, a gente tem essa situação que estava descrita aqui nessa figura, a situação inicial. Mas se a gente traça um outro eixo entre o meu ponto novo de interesse e o centro da esfera, eu também tenho a mesma situação. Existe uma simetria aqui com relação à esfera, certo? Então nós podemos dizer que a obtenção deste campo elétrico pode ser obtido somente descrevendo qual que é o campo elétrico nesse ponto P. E o campo elétrico em qualquer outro ponto do espaço será exatamente igual fazendo as devidas rotações, certo? Será que isso aqui... Ih, não era isso que eu queria fazer. Então deixa eu desfazer aqui para a gente voltar para a figura original. Pronto. Então a gente já sabe que pela lei de Coulomb, quem é que vai ser o nosso campo elétrico, né? A gente pode encontrar o campo elétrico fazendo uma integral, né? Então ela vai ser igual a 1 sobre 4π epsilon zero. Essa é a constante de proporcionalidade. E agora a gente vai fazer a integral de dq, que é a nossa quantidade de carga, vezes o vetor AR. Vou colocar aqui um R maiúsculo. Esse R aqui vai representar o vetor que liga a minha distribuição de cargas dq ao meu ponto de observação. Então ele aponta da carga para o ponto de observação. Isso dividido pela distância r ao quadrado. Essa aqui é a forma, né, geral da lei de Coulomb. Então basta a gente observar lá e tentar definir quem são essas quantidades, né? Quem que é dq, quem é AR e quem é r ao quadrado. AR maiúsculo e Rzão ao quadrado. E o resto já é
dado. Então, vamos lá. Quem que é o meu vetor? O meu vetor não, né? Quem que é a minha quantidade de quê? A minha densidade volumétrica. Então, a minha densidade volumétrica, se a gente der uma olhada aqui, né? Ela está distribuída ao longo de um certo volume. Então, a gente pode defini-lo em termos das coordenadas esféricas, em termos das coordenadas esféricas. Então, o que é que a gente tem em termos das coordenadas esféricas? O meu dq vai ser igual à minha densidade volumétrica vezes o meu elemento infinitesimal de volume dv. Quem é que vai ser o meu elemento infinitesimal de volume dv, né? Ele é a multiplicação dos 3 fatores de conversão. Então, quem são os fatores de conversão em coordenadas esféricas? 1 para o raio, r para o ângulo θ e ρ para o ângulo φ. Só que no caso do ângulo φ, expresso em coordenadas esféricas será r seno θ. Então, 1 vezes r seno θ, esse cara daqui vai dar r ao quadrado, seno de θ, vezes dr dθ dφ. Só que todas essas quantidades, elas se referem à integral que a gente vai fazer, que é com relação à carga, né? Então, portanto, a gente vai usar o indicativo do apóstrofo para indicar que estas quantidades aqui estão todas sendo integradas em relação à minha carga, né? A minha distribuição de cargas. Certo? Beleza. Então vamos dar uma olhada aqui em relação à simetria do nosso problema, né? Vamos observar uma coisa interessante aqui. Se a gente observa a integral de todos esses elementos, por simetria, a gente sabe que cada vez que a gente tiver um elemento nesta posição dv, existirá também um outro elemento em uma posição diametralmente oposta, ou seja, uma posição que está do outro lado, completamente oposto. A gente sabe que os dois vão ter a mesma distribuição, porque o ρv é uniforme. Então, ambos esses elementos infinitesimais, aqui o em azul e o preto, terão a mesma densidade volumétrica. Por simetria, a gente sabe que os dois estarão também à mesma distância r. Então, portanto, eles irão provocar dois vetores infinitesimais no campo elétrico, que vão ser somados, né? Então, esse primeiro dE aqui foi causado, o dE que está na figura já, foi causado pela região que já estava na figura, e o dE, esse novo dE, foi causado pela figura que está simétrica, né? Diametralmente oposta. Ela vai ser também um outro dE, vamos dizer que ele é um dE1 e um dE2. Esses dEs podem ser expressos em função das suas coordenadas em z e em ρ. Aqui, esse cara daqui está na direção a ρ, né? Então, esse cara daqui quem é? Ele é dE interno a ρ, a projeção de dE na direção de a ρ. E, naturalmente, a gente vai ter o cancelamento destas componentes aqui na direção ρ. O que significa que ao longo do eixo Z, todo o campo só possui componentes na direção Z. Então a gente sabe que no final das contas, quando a gente terminar de fazer essa integral, esse campo E tem que ser alguma coisa na direção de Z a Z. Todo mundo concorda com isso? Beleza.
Quem é que vai ser, então, o nosso elemento de campo elétrico causado por este volume infinitesimal, né? Acho que esse aqui é o problema. Toda vez que eu quero apagar, eu tenho que fazer desfazer, porque se eu usar a borracha, ele apaga tudo. Ok. Quem é que vai ser o meu elemento DE? Esse elemento DE que está aqui, né? Vamos dar um zoom novamente aqui. DE está sendo causado por este volume azul aqui. Então eu posso utilizar naturalmente a lei de Coulomb para esse elemento DE como se ele fosse uma carga pontual, né? Porque eu posso interpretar aquele volume infinitesimal como uma carga pontual. Então quem é que vai ser o meu DE? O meu DE vai ser igual à minha quantidade de carga naquele ponto. Quem é a minha quantidade de carga naquele ponto? ρV dV. Essa quantidade de carga naquele ponto dividido pela nossa constante de proporcionalidade, 4π ε0. Isso multiplicado pela distância r ao quadrado, vezes o meu vetor na direção AR. AR maiúsculo, né? Então esse AR maiúsculo aqui representa o vetor unitário na direção desse meu vetor R aqui. Certo? Que eu estou desenhando aqui agora de roxo. Então o vetor unitário nessa direção em R, eu posso chamá-lo de AR. E aí a gente pode definir a R em função dos outros vetores que a gente já conhece, né? Então, se a gente observa aqui essa figura, onde é que estão apontando os vetores unitários em coordenadas cilíndricas, né? O meu vetor unitário AZ em coordenadas cilíndricas está apontando nessa direção. E o meu vetor unitário de coordenadas cilíndricas na direção ρ aponta aqui. Aponta na direção do crescimento do raio do cilindro, né? Dá para notar que R é muito mais facilmente representado em coordenadas cilíndricas do que em coordenadas esféricas, uma vez que ele não está centralizado, né, no centro da esfera. Então a gente pode afirmar que... Deixa eu apagar tudo aqui. A gente pode afirmar que o meu vetor AR quem é que vai ser o meu vetor AR, né? Meu vetor AR possui uma componente em ρ e possui também uma componente em Z. A minha componente em ρ, ela está aqui relacionada ao seno, né? Ao seno do ângulo alfa, que está ali definido no topo deste meu volume. Então posso dizer que o meu AR é igual ao seno de alfa a ρ mais a relação aqui com AZ será através do cosseno, né, por conta de serem os catetos adjacentes. Então, mais cosseno de AZ. Então, eu posso fazer essa relação. Então, portanto, quem é que vai ser a minha componente DEZ aqui nesse ponto, né? Porque eu só preciso somar as minhas componentes DEZ. Estão aqui nesse ponto aqui, né? Porque como a gente argumentou, as componentes na direção de ρ serão canceladas. Então, só preciso somar os meus DEZ. Então, quem é que vai ser meu DEZ? Meu DE na direção Z é igual ao meu DE, o módulo, né, desse DE, vezes o vetor unitário AZ, né, DE, vezes o vetor unitário
AZ. Desculpa, então a minha projeção DEZ será o produto interno do meu vetor DE com o meu vetor unitário AZ. Então, o que isso resulta, né? Vamos dar uma olhada lá na equação que eu tinha. Essa era a minha equação, né? Rho V dV, 4π, ε0 r ao quadrado, vezes AR, né? Então, aqui, o meu DE vai ser igual a Rho V dV 4π ε0 r ao quadrado vezes AR, né? Mas a R está descrito ali anteriormente. Então, esse cara daqui é quem? Seno de Aρρ mais cosseno de AZ. Tudo isso, produto interno AZ. Para encontrar a projeção na direção de Z por conta da simetria. Então, quando eu faço esse produto interno aqui, eu estou cancelando esse termo com seno de Arρ. Peraí, João, já te respondo. E aqui, quando eu fizer esse produto interno aqui, vai sobrar o cosseno de... Ah, certo. Você está falando daqui, né? É porque eu esqueci. Não é cosseno do vetor, não. É cosseno de alfa. Faltou essa questão aqui. Você tem razão. Aqui é cosseno de alfa a Z. E aqui também, né? Deixa eu apagar isso aqui. Então, esse cara daqui é seno de alfa a ρ mais cosseno de alfa a Z. Isso tudo produto interno a Z. Quando a gente faz o produto interno, esse termo aqui vai se cancelar e vai sobrar só o cosseno de alfa, né? Porque AZ interno a Z vai dar 1, cosseno de alfa vai ser a nossa resposta. Então, quem é o meu infinitesimal DEZ? Meu DEZ será ρV vezes o meu dV dividido por 4π ε0 r ao quadrado vezes o cosseno de alfa. Então agora, para encontrar o meu resultado final, o que eu preciso fazer é só integrar essa quantidade. Então, será que eu tenho alguma forma de criar uma página nova com facilidade? Sim. Beleza. Então, quem é que vai ser o meu campo? Meu campo elétrico será igual a um EZ interno a Z, por simetria, né? Ele só vai ter componente em AZ, e esse EZ será igual a integral de DEZ integral no volume de DEZ. Então esse cara daqui, ele será ρV sobre 4π ε0, porque todas essas constantes são independentes das nossas coordenadas, vezes a integral no volume de dV cosseno de alfa sobre r ao quadrado. Agora a gente só precisa encontrar quem são essas expressões para dV, cosseno de alfa e r ao quadrado. Então vamos voltar lá para a figura para a gente encontrar essas relações, né? Então a gente já tem o dV, né? Porque o dV é dado
para coordenadas esféricas como r ao quadrado, seno θ, dr, dθ, dφ. E aí quem é que vai ser o valor de r, né? A gente pode olhar aqui para esse triângulo e pela regra dos cossenos, o que é que a gente tem? A gente pode definir, pode encontrar r ao quadrado vai ser igual a soma dos quadrados dos lados opostos, né? Então z ao quadrado mais r' ao quadrado, né? Então r' precisa estar especificamente assim, porque trata-se da distância para a carga, né? E o z não, o z trata-se da distância para o ponto de observação. Então z não terá o apóstrofo, mais r terá o apóstrofo, menos 2 r' z cosseno do ângulo formado entre os outros dois lados, que é o ângulo θ'. Então, cosseno de θ'. A gente pode também fazer, novamente, né, a regra dos cossenos para encontrar uma relação entre essas quantidades e o ângulo alfa. Então, para isso, a gente faz a mesma regra, só que agora colocando r' no início da equação. Então, o que a gente tem? R' ao quadrado vai ser igual à soma dos quadrados dos lados opostos. Então, z ao quadrado mais r maiúsculo, né, ao quadrado menos 2 r grande z cosseno de alfa. Então daqui a gente já encontrou quem é o cosseno de alfa, né, que a gente precisa lá para aquela equação. Oi, onde foi que estava? Eu apaguei, foi? Eu acho que eu apaguei. Bem, o que a gente tinha era EZ é igual a 1 sobre... Desculpa, 1 não. ρV sobre 4π ε0r. Não, estou fazendo besteira, peraí. Vou pensar de novo aqui. Apagar tudo. A gente vai integrar esse cara daqui, né? Então, dEZ está aqui embaixo, a gente vai fazer a integração desta quantidade. Então, quem são as variáveis independentes? Oi? De onde veio menos 2RZ cosseno de θ? Da lei dos cossenos, né? Veja só, quando a gente tem um triângulo de lados A, B, C e aqui um ângulo alfa, por exemplo, a gente pode fazer a relação entre os três lados desse triângulo, né? Então eu posso dizer que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2BC cosseno de alfa. Certo? Só você aplicar isso lá, naquela igualdade, você vai encontrar. Você vai encontrar essas mesmas quantidades, tá? A gente tem um triângulo aqui formado por Z, R e R'. Então, eu vou integrar esse cara daqui. Quem são as constantes do DEZ? Quem são essas constantes? Então, ρV é constante, 4πε0 é constante, todos esses vão sair da equação. Quem é que depende da posição, né? O dV, obviamente, cosseno de alfa, porque o ângulo muda, dependendo da, né, da posição em que você estiver observando, e o R maiúsculo, a distância, né, entre o ponto e a carga, também varia. Então, dV, cosseno de alfa e R ao quadrado vão ficar dentro da equação. Então, meu campo elétrico
será igual a ρv 4π ε0 integral no volume de dv cosseno de alfa sobre r ao quadrado. Isso tudo na direção AZ. Certo? E aí quais foram as quantidades que a gente encontrou, né? dv na carga vai ser igual a r' ao quadrado seno θ. Seno θ', dr', d θ', d φ'. Quem é que será R? A gente tem pela regra dos cossenos o R ao quadrado igual a Z ao quadrado menos R' ao quadrado menos 2 ZR' cosseno de θ'. E a gente também encontrou que R' ao quadrado é igual a R ao quadrado. Desculpa, aqui é o mais, né? É Z ao quadrado mais R. Então, R ao quadrado mais Z menos 2 RZ cosseno de alfa. Beleza, então daqui a gente consegue substituir quem é o cosseno de alfa, né? Nessa equação anterior aqui. Deixa eu criar mais uma página. Então, vai valer a pena a gente expressar nesta fórmula, né? Nesta forma, cosseno de alfa, eu vou expressar como sendo Z ao quadrado menos, Z ao quadrado mais R ao quadrado menos R' ao quadrado sobre 2ZR. E eu posso expressar também o cosseno de θ' como sendo Z ao quadrado mais R ao quadrado, R' ao quadrado menos R ao quadrado sobre 2ZR. Se a gente pega essa última equação e diferencia ela em relação a θ', que a gente vai obter é que seno de θ' de θ' vai ser igual a derivada em relação a R aqui, não é? Então a gente tem R dr sobre Z R'. Estou fazendo besteira aqui, né? Esse cara daqui não é R maiúsculo, né? Aqui é R minúsculo. R'. De onde veio essa derivada aqui, né? Vamos olhar na equação, vamos olhar lá no desenho. Eu posso fazer uma variação de θ sem variar o meu R' e sem variar o meu ponto Z, né? Eita, peraí. Vocês escreveram um monte de coisa aqui. Faltou o Z ao quadrado no R'. Vamos lá. Eu já não sei mais onde é que tá, porque isso já foi faz algum tempo, né? Faltou o Z ao quadrado aqui, não é isso? É aqui. Beleza. Gabriel falou Z ao quadrado também. Maurício falou que. Robson falou que não entendeu a última parte. Qual a última parte? A derivada? Beleza. Então, eu tenho uma relação aqui entre o cosseno e 3 variáveis, né? Eu posso alterar a posição de θ, o que faz alterar o cosseno, de algumas formas, né? Eu posso fazer essa alteração fazendo crescer
o valor de z, né? Porque qual é a relação que eu tenho aqui? Eu tenho θ nesse ponto, eu tenho z aqui, eu tenho r' e tenho meu R maiúsculo. Eu posso criar derivadas aqui de várias formas, mas uma das formas que eu posso fazer é encontrar uma derivada parcial de θ com relação a R. Como é que eu faço R maiúsculo, né? Como é que eu faço isso? Eu escolho um novo valor de R maiúsculo, mas eu mantenho os mesmos valores de Z e R'. Então, imagine, eu vou desenhar aqui por cima desse triângulo um outro triângulo que tem o mesmo valor de Z, o mesmo valor de R, mas num θ diferente. Isso vai resultar em um valor de R maiúsculo diferente também. Enfim, o desenho ficou esquisito, mas é isso aí. Então, eu posso fazer uma derivada que seja uma derivada de θ com relação a R, mantendo Z e R' constantes. Certo? Foi essa derivada que a gente fez. Então, do ponto de vista desta equação que está aqui, eu estou fazendo uma derivada nessa direção. Ok? Então, a derivada do cosseno vai ser menos o seno. Isso vai compensar esse sinal negativo que está aqui no r². Esses dois caras aqui vão ser constantes, né? Porque eu tenho z² dividido por 2z menos r. Então, esse cara daqui é uma constante. Vai derivar igual a zero. Esse segundo termo também é uma constante, né? r' sobre 2zr'. Então, derivando, ele também vai dar ² a zero. Então, esses dois caras aqui não vão influenciar na derivada. Então, aqui eu estou derivando menos r², vai dar menos 2r. 2 da derivada vai cancelar com 2 do denominador. O menos da derivada vai cancelar com o menos do menos seno. E aí vai sobrar R. Como eu derivei em relação a R, surge aqui o meu elemento infinitesimal dr sobre z r'. Certo? Acho que eu pulei aí, foi confuso. Agora tá claro, né, Bárbara? Agora vai. Beleza. Então, onde é que eu vou substituir essas quantidades, né? Se você olhar aqui, o meu dv, ele também tem um seno θ dθ. Isso, João. De um lado eu estou derivando em relação a θ e do outro lado eu estou derivando em relação a r. Então eu tenho um seno θ dθ aqui em dv, ó, que eu posso substituir por r. Certo? E aí eu tenho o resto dos elementos. Então quem é que vai ser... Eu queria tanto que tivesse um botão aqui mais e já criasse uma página nova mais rápido, né? Mas tudo bem. Então quem é que vai ser o nosso EZ? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui um... Isso. Beleza. Quem é que vai ser o EZ? Vai ser ρv 4π ε0. Aí agora eu vou ter uma integral volumétrica. E a gente vai começar a substituir aqueles nossos elementos. Beleza? Então quem é o meu elemento? Vamos um por um, né? Quem é o meu elemento dv? dv vai ser r' ao quadrado
seno de θ, linha, dr', dθ', dφ'. Esse é o nosso dv. Isso tudo vai ser dividido por r ao quadrado aqui, ó, dv, r ao quadrado, cosseno de alfa. Aí agora a gente vai fazer as nossas substituições. Isso aqui é igual a ρv, 4πε0. A primeira integral a gente pode separar porque é em relação a φ. Φ não tem nada a ver com ninguém, certo? Φ está aqui absolutamente independente. E isso faz sentido porque na nossa geometria nada aqui depende de φ, certo? A nossa geometria ela é completamente simétrica em torno de φ. Então faz sentido que φ não tenha nenhuma dependência com R maiúsculo ou com qualquer outra das quantidades. Então a gente vai tirar ele dessa equação, já separando ele na sua própria integral. Então a gente vai ter a nossa primeira integral como sendo dφ. E φ a gente sabe que varia entre 0 e 2π. Então beleza, saiu dali a nossa primeira integração. Então agora a gente vai integrar em duas outras variáveis. Isso aqui está multiplicado pela integral em duas variáveis. E agora a gente vai fazer as nossas substituições, né? Então quem é que é o seno θ de θ? A gente quer manter tudo em função de R e de R maiúsculo, certo? Então, quem é que vai ser a minha variação em R'? R' vai variar entre 0 e o raio da minha esfera. Então, o raio da esfera é A, né? Faltou dizer isso. Mas essa esfera tem raio A. Então, esse meu R' aqui, ele pode variar entre 0 e A. Então, portanto, ele varia de 0 até A. E quanto é que varia o meu R? Quais são os limites de integração de R? Se esse cara daqui é o meu ponto Z, o meu menor valor de R vai acontecer quando o meu R estiver apontando. Deixa eu fazer maior aqui para poder escrever por cima, né? O meu menor valor de R vai acontecer quando eu estiver integrando exatamente nesse ponto da equação, nesse ponto da esfera. Concorda? Porque R vai ser, ó, essa distância aqui, ó. Essa distância é R menos A. Então, meu menor valor de R será R menos A. Só que ele vai depender do valor atual de R' que está sendo integrado ali naquela casca, né? Eu falei R menos A ou eu falei Z menos A? Eu falei R menos A, não é isso? Deixa eu repetir de novo. Então vamos lá. Quem é que vai ser o meu menor valor de R maiúsculo, certo? O R maiúsculo. A gente está substituindo θ por R maiúsculo. Então nessa variação, o que a gente está fazendo? Está mantendo Z constante, está mantendo R' constante e a gente está variando θ, ok? Quem é o menor valor de R quando eu estou integrando em relação a θ, certo? Por que isso é importante? Porque eu estou substituindo θ por R maiúsculo. Esse valor vai ser quando o meu θ for igual a 0, o que significa que o meu R está aqui, né? Como se eu estivesse pegando essa carga e levando de volta para a origem.
meu θ igual a zero, certo? No ponto θ igual a zero, o que eu tenho é z menos esse valor aqui nesse momento. Então, na minha integração, esse valor aqui será R'. Então, a quantidade, o valor de R vai ser z menos R'. E quem será o máximo valor de R quando eu estou variando R ao longo de θ, né? Quando eu estou variando θ, qual é o que acontece com a minha quantidade de R maiúsculo? Quando eu vario θ e θ vai valer exatamente igual a π, então quem é que vai ser? Meu cubo vai estar nessa posição, né? Meu ponto de integração na carga vai estar exatamente nessa posição. Essa distância aqui será R', e a minha distância total será Z mais R'. Então ficou claro quais são os limites de integração? Mais ou menos. Então R vai de Z menos R' até Z mais R'. Z mais R'. Ok. E quem é que vão ser as nossas substituições, né? A gente já tem aqui R'(dr) na nossa equação original. Falta a gente substituir seno de θ' de θ' e substituir o cosseno de alfa. E o r ao quadrado no denominador já está em função das variáveis de interesse da gente. Então, quem é que eu tenho? Vamos lá. O seno de θ está aqui embaixo, né? Seno de θ de θ vai ser igual a R'(dr) sobre ZR'. Então, vamos substituindo um por um. O R' já está, né, nas variáveis adequadas, então R' ao quadrado, esse é o primeiro termo. O segundo termo vai ser seno de θ de θ, por essa última substituição aqui na equação aqui embaixo. Seno de θ de θ igual a R'(dr) ZR'. Então, os caras daqui a gente vai substituir por R' dr sobre Z R', como a gente viu aqui nessa igualdade. Então a gente já foi seno de θ e dθ. Aí tem o dr, né? Então vai aparecer aqui um dr', e vai surgir também um dφ, só que o dφ a gente já tirou dessa equação, e vai surgir aqui um cosseno de alfa, é o último termo que falta a gente transferir. Cosseno de alfa está aqui, ó. É a primeira equação aqui. É z ao quadrado mais r ao quadrado menos r' ao quadrado sobre 2z r maiúsculo. Então esse cara daqui será z ao quadrado mais r ao quadrado menos r' ao quadrado sobre 2zr. E falta o r ao quadrado do denominador, né? 1 sobre r ao quadrado do denominador dessa equação que está aqui em cima. Então esta é a integral que a gente tem que resolver. Então vamos lá. Nesse primeiro termo aqui, quando a gente integrar o dφ, isso vai resultar em 2π. Esse 2π vai se cancelar com 4π. Então vai sobrar ρv sobre 2ε0. Esse é o primeiro termo já com a integral. Então aqui a gente vai ter duas integrais. R' igual a zero. R' igual a zero até A.
a segunda parte da integral é r igual a z. Não sei porque que ele não está fazendo bem aqui no final. No cantinho ele não está digitando legal. Ó. R igual a z menos r' até z mais r'. E aqui vamos dar uma trabalhada dentro dessas equações, certo? O que eu tenho aqui, então? Eu tenho r ao cubo aqui no final, né? Deixa eu selecionar uma caneta aqui. Aqui eu tenho r ao cubo. E aqui eu tenho um r. Então, no denominador, isso vai resultar num r ao quadrado, né? Ou eu posso também expressar isso da forma cancelando esse r com esse r daqui. Eu vou ter um z ao quadrado no denominador. E no numerador, eu tenho essa função aqui, né? Z ao quadrado mais R ao quadrado. Deixa eu ver como é que a gente pode fazer aqui. Espera aí. Ok. Vamos tentar deixar esse cara em função de R'. Então a gente vai deixar um R' aqui fora. E vamos colocar esses caras em evidência. Não, peraí. Deixa eu fazer um passo mais devagar, né? R' ao quadrado. Aí o que eu vou ter aqui? Eu tenho no denominador... Ah, tá, entendi agora. Peraí. Eu estou cancelando o R', é isso mesmo. Fazer assim é mais complicado, porque você tem que lidar com a geometria da coisa. Onde é que foi que eu botei a equação tal, não sei o que, enfim. R'. Então eu cortei aqui, ficou R'. Sobrou o quê? Um z ao quadrado no denominador. Esse z ao quadrado, ele independe tanto de r quanto de r maiúsculo, tanto de r' quanto de r, né? Então esse z ao quadrado eu posso tirar ele da equação. Esse z ao quadrado aqui no denominador. Então eu vou colocar esse z ao quadrado fora da equação. Opa. Vou colocar esse z ao quadrado fora da equação. E ele já sumiu daqui de dentro. Então vamos continuar. Então eu já eliminei também. Deixa eu riscar aqui, eu já passei R. Eu já passei o Z para fora. Tem o dr maiúsculo, dr', que são os integradores que vão ficar lá no final. Então, R' já está aqui. Vou ter alguma coisa aqui. dr'. É isso que eu quero chegar no final. Então vamos lá. Aqui não tem mais ninguém, né? Então o que eu tenho aqui? Eu tenho z ao quadrado mais r ao quadrado menos r' ao quadrado. Tudo isso sobrou um r ao quadrado, né? Acho que agora foi. Z ao quadrado mais r ao quadrado menos r' ao quadrado. Tudo isso sobre r ao quadrado. dr' já estão aqui no final. E todo mundo o resto já passou. Acho que agora foi. Então, além disso, eu posso colocar o r ao quadrado para fora, né? Dividir o r ao quadrado aqui um pelo outro. Então, eu vou pegar esse r ao quadrado sobre r ao quadrado. E vou dizer que ele é igual a 1 mais z ao quadrado
menos R' ao quadrado sobre R ao quadrado. Tem razão. O 2 tem que sair também, Robson. Esse 2 aqui também vai sair dessa equação. Então aqui vai ter que surgir um 4. Quatro ε0, z ao quadrado. Beleza. Agora resta a gente fazer essa integral primeiro em relação a R e depois em relação a R'. Então vamos lá. O que eu estou integrando aqui, R' é uma constante, né? Então ele já sai dessa primeira equação. Tem que adicionar uma nova página. Então o que eu vou ter aqui? Essa mesma integral vai ser igual a ρ v 8 ou 4? 4 ε0 z ao quadrado vezes a integral de r igual a 0 até a, esse R', né? R' igual a 0 até a. O R' é constante em relação a dr, então ele vai sair dessa equação. R' vezes a integral dessa quantidade aqui, que é 1 mais z ao quadrado menos r' ao quadrado sobre r ao quadrado dr dθ. Vamos já integrar, né? Então, eu posso multiplicar esse cara daqui por aquela integral. Então, a integral de 1 dr vai ser igual a r. E a integral de z ao quadrado menos r ao quadrado, z ao quadrado menos r' ao quadrado sobre r ao quadrado, isso é uma integral na forma, uma constante a vezes r a menos 2, né? Essa forma aqui. Então a gente pode interpretar esse cara daqui como a integral de um polinômio. Então, menos 2 vai passar dividindo e vai sobrar ali um menos 1. Então, esse integral daqui vai ser igual a... Espera aí. Menos z ao quadrado menos r' ao quadrado, essa aqui é a parte constante, dividido por r. Isso avaliado entre os limites z menos r' até z mais r'. Tudo isso vai ser integrado outra vez em relação a dr'. Então, beleza. Então, novamente, ρv 4 ε0 z ao quadrado, integral de r' igual a 0 até a r'. E aqui a gente vai fazer final menos inicial. A gente pode fazer um por um, né? R, quando a gente fizer z mais r menos z menos r, esse cara daqui, ó, vai ser a subtração desses dois valores aqui, né? No primeiro r aqui. Então, quem é que vai ser? Z com z vai cancelar. E r' menos menos r', isso aqui vai dar 2r'. Fazendo a avaliação aqui nesse r, né? E fazendo a avaliação nesse segundo termo, que a gente tem é menos z ao quadrado
menos R' ao quadrado, que multiplica 1 sobre o limite final, né? Z mais R', menos 1 sobre Z menos R'. Isso tudo ainda vai ser avaliado em dr'. Então a gente pode aqui fazer um mínimo dos múltiplos comuns. Então, ρ v 4ε0 z ao quadrado integral em R' vezes R', que multiplica 2R', menos, e aqui embaixo a gente pode colocar Z mais R' vezes Z menos R'. Então aqui no numerador a gente já tinha Z ao quadrado menos R' ao quadrado, multiplicando todo mundo, né? Então aqui quando a gente fizer o MMC no primeiro termo, vai sobrar Z menos R. Deixa eu mudar esse cara daqui. Deixa eu colocar ele assim. Z menos R menos Z mais R'. Fecha colchete e tem aqui também um dr'. dr', ok. Então, meu campo elétrico na direção Z, ρv sobre 4ε0 z ao quadrado. E isso multiplica a integral em R' de 0 até A de R', que multiplica 2R' mais o quê? Aqui é menos. Veja, aqui eu vou ter um cancelamento, certo? Porque esse produto aqui no denominador vai ser exatamente igual a este elemento aqui no numerador, né? A z ao quadrado menos r ao quadrado. Então, eu vou cancelar esses caras daqui. E aqui eu vou ter uma subtração. Esse cara daqui vai dar menos 2R', certo? Essa parcela aqui vai dar menos 2R'. Multiplicado pelo menos, vai dar mais 2R'. Então, o total vai ser 4R'. Já posso apagar aqui. Isso aqui vezes 4R', dr'. Então esse cara daqui é ρv 4ε0 z ao quadrado, a integral de R' igual a 0 até A de 4R' ao quadrado dr'. Então eu vou cortar o 4 com 4, né? Cortar o 4 com 4. E essa integral aqui vai ser 1/3 de R' ao cubo. Esse cara daqui é igual a ρv ε0 z ao quadrado vezes R' ao cubo sobre 3 avaliado entre 0 e A. Então esse cara daqui é ρv A ao cubo
sobre 3 epsilon 0 z ao quadrado. Bem, essa é a resposta. Ok? Bem, esse primeiro exemplo tomou muito mais tempo do que eu imaginei. Mas vamos ver. Vamos ao segundo exemplo. Um campo. 15 questões dessa na lista. E o pior que era da última aula, sim, João. Era da última aula. Tecnicamente, eu vou fazer o seguinte. Deixa eu fazer o seguinte. Nós ainda temos aqui mais ou menos uma hora. Deixa eu introduzir para vocês o que eu queria falar sobre a próxima teoria, certo? E aí eu vou fazer o seguinte. Na nossa próxima aula da segunda-feira, aí eu faço uma aula só de exemplos, tá bom? Vou ver se eu consigo fazer uns 3 ou 4 exemplos na segunda-feira. Mas eu não queria atrasar a lei de Gauss, porque se a gente atrasa a entrada na lei de Gauss, a gente atrasa o curso inteiro. Então eu vou dar uma avançada aqui e na segunda-feira a gente faz exemplos que tanto usam a lei de Coulomb quanto a lei de Gauss. Ok? Então vou fazer dessa forma. Deixa eu passar um pouquinho aqui. Pronto. Então a primeira coisa que a gente precisa discutir é sobre a densidade do fluxo elétrico, certo? A gente já tem uma variável que a gente chama de campo elétrico. E essa variável, segundo a lei de Coulomb, né, que é o que a gente está usando até agora, ela é uma certa constante 4π epsilon 0 multiplicado, aqui é integrado, né, em um dq vezes um vetor AR na direção entre o dq e o meu ponto de observação, e R é a distância entre esses dois pontos. Beleza. Só que a gente argumentou que esta quantidade aqui, epsilon 0, ela tem a ver com o meio onde esse campo se propaga, né? No caso, epsilon 0, especificamente epsilon 0, é a permissividade elétrica no vácuo. Mas outros materiais podem ter permissividades diferentes. Então este valor aqui seria distinto. Então surge a necessidade de a gente definir um vetor que não tenha a influência do valor da permissividade. Por que isso é importante? Porque agora a gente consegue definir esse vetor em qualquer região do espaço sem ter a preocupação em qual é, ou melhor, sem ter a preocupação não, mas retirando a influência da permissividade. A este vetor a gente dá o nome de densidade de fluxo elétrico. A gente vai chamá-lo de D, por conta, né, do termo densidade. E a gente vai dizer que ele é epsilon 0 multiplicado pelo vetor E. A função de existir um vetor D é justamente para retirar a influência da quantidade da permissividade elétrica no meio, certo? Note que quando a gente faz, se eu substituir aqui esse E pelo cálculo do campo D, utilizando a própria lei de Coulomb, quando eu multiplico essa quantidade por epsilon 0, eu retiro a influência da permissividade, 1 sobre 4π. Certo? Então tem um campo que aponta na mesma direção do campo elétrico, porém ele independe da permissividade elétrica naquele meio. Isso é particularmente importante quando a gente trabalha com meios de permissividades elétricas distintas, tá? Então a gente sabe que o vetor D vai ser o mesmo independente da permissividade. E a partir daí a gente consegue deduzir coisas do tipo permissividade elétrica resultante, quando a gente tem mais de um meio com permissividades elétricas diferentes.
ok? A gente tinha uma relação que era a seguinte: a gente tinha definido o fluxo elétrico, ou melhor, a gente tinha definido o fluxo de uma variável qualquer ao longo de uma superfície S como sendo a integral de um determinado vetor ao longo dessa superfície ds. Vocês lembram disso? A gente chamou essa quantidade aqui de fluxo. A gente vai chamar então de fluxo elétrico, só com a letra grega psi, o fluxo líquido causado pela densidade de fluxo elétrico D. E é daí que vem o seu nome, né? Densidade de fluxo elétrico. Certo? Então eu crio uma relação entre o fluxo para fora de uma superfície com o meu vetor D. Então, por exemplo, se eu tenho aqui uma determinada superfície S, ela é uma superfície fechada, e eu tenho um determinado campo D, que é a densidade de fluxo elétrico nesta região, eu posso dizer que o meu fluxo total nessa região será igual a integral de superfície, né, de D, produto interno, o meu ds, que é o meu elemento infinitesimal, por sobre aquela superfície. Isso é interessante porque a gente pode... Oi? A gente poderia ter feito para o campo elétrico também, mas por que aqui para o fluxo elétrico é importante? Porque o campo elétrico depende do meio material, certo? O campo elétrico depende da quantidade ε0. E a gente quer criar uma relação que independa desse campo, que dependa apenas da distribuição de cargas. A gente quer criar uma relação que independa da permissividade elétrica. A gente quer fazer uma relação que dependa somente da distribuição de cargas. Então é para isso que existe a necessidade de um vetor D. Então a gente vai definir fluxo elétrico em relação a esse campo D e não em relação ao campo E, para que seja independente do meio. Beleza. A gente tinha apresentado para vocês o teorema da divergência. Quem era o teorema da divergência? O teorema da divergência afirmava que a gente podia fazer uma igualdade entre o fluxo de um campo. Esse cara daqui era o fluxo de um campo. E a gente podia fazer essa igualdade com quem? Com os geradores de campo, não era isso? Quem eram esses geradores de campo? O divergente de A no volume dV, em que S é a superfície que delimita o volume dV. Beleza. Como é que a gente vai relacionar... Isso aqui é o fluxo de A, né? Como é que a gente vai relacionar isso agora com essa nova interpretação? O fluxo elétrico é a integral de superfície do meu campo densidade de fluxo elétrico. E quem são os geradores de campo elétrico? São as minhas densidades. Então ele vai ser a integral de ρV dV. Esta integral aqui é a quantidade de carga encapsulada nesse volume V. Então, o que isso quer dizer? Se eu tenho aqui, por exemplo, uma esfera
e nessa esfera eu tenho uma distribuição, uma densidade de carga, vamos dizer que eu tenho uma densidade de carga homogênea, certo? Uma densidade de carga uniforme que seja volumétrica. Se eu quero obter o fluxo elétrico em uma superfície, então o que acontece? Essa distribuição de cargas, ela vai gerar linhas de campo elétrico, né? Ela vai gerar linhas de campo elétrico. Certo? E essas linhas de campo elétrico vão ter a elas associadas um vetor D quando for multiplicada pelo seu epsilon zero, né? Desculpa. Dividido pelo seu epsilon zero. Espera aí. Deixa eu repetir isso aqui. Essas linhas de campo elétrico terão associadas a ela também uma densidade de fluxo elétrico que aponta na mesma direção. Certo? E a relação entre eles é D é igual a epsilon zero E. Se eu calculo o fluxo ao longo desta superfície azul, então eu vou calcular o fluxo ao longo da superfície, ele vai ser igual à quantidade de cargas que está dentro do meu volume. E uma coisa interessante sobre isso é o seguinte: se eu tenho uma distribuição de cargas pequena, o meu fluxo é o mesmo, independente se eu tomo uma integral próxima. É independente se eu tomo uma integral próxima a esse ponto ou se eu tomo uma integral distante a esse ponto. O fluxo é sempre o mesmo. Então, fluxo, se eu não tenho nenhuma carga aqui, né, se esse cara daqui é vácuo, eu não tenho cargas elétricas aqui dentro dessa região, né? Então, meu fluxo nessa superfície é igual ao meu fluxo na outra superfície. E ambos são iguais à quantidade de carga que está distribuída dentro desta superfície. Certo? Agora, o que acontece? Sim, aí beleza. Associado a esse fluxo, eu vou ter um campo densidade de fluxo elétrico e vou ter um campo elétrico. Agora, isso acontece se eu estou numa permissividade qualquer. Vamos dizer que seja a permissividade elétrica do vácuo. O que vai acontecer agora se eu pego essa mesma situação e descrevo para uma outra permissividade elétrica? Uma permissividade elétrica 1. Imagine que eu tenho a mesma situação, certo? A minha quantidade de cargas se permanece inalterada. E o meu campo, densidade de fluxo elétrico, também permanece inalterado. O único que se altera é o campo elétrico, que agora vai ter um novo valor que vai ser inversamente proporcional à nova permissividade elétrica. Então, essa é a razão pela qual a gente faz a relação do campo D com a quantidade de carga. O fluxo de D e não o fluxo de E. Certo? Porque uma mesma distribuição de cargas
pode provocar campos elétricos diferentes se estiver em meios diferentes. Agora, o meu campo D, o meu campo densidade de fluxo elétrico, será sempre o mesmo, independente do meio. O campo D depende apenas da minha distribuição de cargas. E é por isso que a gente relaciona D com o fluxo, e não é. Certo? Ficou claro isso? Massa. Beleza. Então vamos dar uma olhada no seguinte caso. Imagine que eu tenho uma esfera de raio A e densidade de cargas ρV. E agora eu quero obter o campo elétrico a uma certa distância z da origem. É exatamente o mesmo problema que a gente resolveu, que a gente passou 1 hora para resolver no início da aula, certo? Eu espero não passar mais 1 outra hora resolvendo ele de novo. Então vamos lá. Eu estou aqui a uma altura z, certo? Uma altura z do centro daquela esfera de raio A. Beleza. Como é que eu posso estabelecer aqui uma relação? Usando a lei de Gauss, certo? A gente já analisou para o nosso problema anterior a simetria desse problema. E a gente viu que ele tem simetria esférica, certo? Então isso significa que o meu campo elétrico só possui componentes em AR. Então é igual a ER AR. No nosso caso, a gente analisou para Z, né? Nossa, que bagunça. No nosso caso, a gente analisou para Z. Mas veja que, como esse problema tem simetria esférica, ele poderia ter sido avaliado em qualquer ponto, né? Acho que isso foi uma das primeiras coisas que a gente discutiu, né? Que a gente comentou. Então, meu campo vai ter uma direção sempre AR. Então, eu posso fazer a seguinte igualdade. Eu posso dizer que a minha integral d ds é igual a minha integral no volume de ρV dV. Essa aqui é a lei de Gauss, né? Desculpa, esse é S não, aqui é V. Ok. Lei de Gauss. Ok. Onde é que vai ser tomada essa integral aqui? A integral de superfície vai ser tomada nesta minha superfície vermelha, na minha casca esférica vermelha. E onde é que vai ser tomada a integral volumétrica? A integral volumétrica vai ser tomada da origem até a extremidade desta mesma casca esférica V. Da origem até a extremidade da mesma casca esférica V. Então vamos definir essas integrais aqui, né? Quem é que vai ser o meu ds? Para resolver a minha primeira integral, quem é que vai ser o meu ds? O ds, note que ele está apontando sempre na direção AR, certo? Então ele vai ser o meu vetor de superfície na direção AR. Então ele é r ao quadrado seno θ dθ dφ. Na direção AR. Quem é o meu vetor D? Meu vetor D é ε0 E. E o meu vetor E
é igual a ER AR. Ok? Quem é o meu elemento? Quem é o meu elemento infinitesimal de volume? Para a esfera, ele é a multiplicação dos 3 fatores de conversão pelas três quantidades infinitesimais. Então ele é r ao quadrado seno θ dr dθ dφ. E quem é meu ρ, que depende da posição? Quem é a minha densidade volumétrica de cargas? Então vamos voltar aqui. Opa, é aqui. Que função eu posso utilizar para descrever esse ρV? Eu posso utilizar a seguinte função. Eu posso dizer que ρV ele vai ser igual a ρV dentro da esfera, mas ele vai ser igual a zero fora da esfera. Então eu posso definir uma função ρ de R, esse R sendo o raio da posição onde eu estou observando, ele vai ser igual a R, ele vai ser igual a ρV para R menor ou igual que A. E vai ser igual a zero para R maior que A. Então esse é o valor de ρ que eu vou utilizar naquela integral. Certo? Então aqui ρ de x vai ser igual a zero para R menor ou igual que A, ou seja, dentro da esfera, e vai ser igual a ρV para R maior que A. Beleza, então agora a gente só precisa substituir isso nas equações, nessa integral aqui, né? Então o que eu tenho aqui nessas integrais? A primeira integral, eu vou ter o produto interno de ds com d. Então eu vou cancelar a r com a r, né? Vai dar 1. Então quem é que vai ser esse cara? ε0 er r ao quadrado seno θ dθ dφ. Então vamos lá. Primeiro cara é a integral em S de ε0 er vezes r ao quadrado seno θ dθ dφ. R ao quadrado seno θ dθ dφ. Opa! Beleza. Essa é a primeira integral, a integral dupla, né? Segunda parte da integral, eu tenho ρV dV. Então eu posso separar essas integrais. Deixa eu separar depois, mas vamos lá. ρV de ρ de R vezes R ao quadrado seno θ dr dθ dφ. Veja que aqui não é necessário a gente estabelecer o uso do R' para a carga e o uso do R para o ponto de observação. Por quê? Eles já estão separados na equação, certo? Então a gente sabe que aqui na esquerda eu estou integrando o fluxo e na direita eu estou integrando a carga. Fluxo igual a carga. Isso é o que diz a lei de Gauss, né? Então não preciso aqui, para a lei de Gauss, utilizar o índice linha. Beleza. Então vamos avaliar essa primeira equação, né? Então nessa primeira equação, o que eu tenho? Eu estou integrando em termos de θ e φ. Então, ε0, ER e R ao quadrado não dependem nem de θ nem de φ. Então eles podem sair da equação. ε0, ER, R ao quadrado.
Além disso, eu posso fazer a separação aqui dessas variáveis, né? Então, θ eu vou integrar de 0 a 2π. Desculpa, θ não, φ. Φ eu vou integrar de 0 a 2π. E eu vou integrar θ de 0 a π. A integral de seno θ dθ. Essa segunda equação, essa segunda parte da equação é uma integral tripla. Mas veja só, em relação a R, ela vai ser igual a zero para fora do raio da esfera, né? Como a gente definiu aqui, ó. Então essa integral vai ser a integral, eu posso dividir essa integral como a integral de 0 a A, mais a integral de A até, no meu caso, o meu ponto de observação, que vai ser uma altura H qualquer aqui, por exemplo. Só que essa primeira integral aqui, essa primeira integral aqui vai estar na região em que a gente tem densidade de cargas, mas a segunda a gente não tem densidade de cargas. É um espaço livre sem nenhuma carga. Então a gente pode simplesmente ignorar essa segunda parcela da integral e escrever isso aqui dessa forma. ρv é constante, então ρv vai sair da integral. ρv integral, a primeira integral é a de φ, né? Então de 0 a 2π. A segunda integral é a integral de θ, 0 a π. A terceira integral em R, 0 até A, que é o raio, né? O raio da esfera. E a função que a gente vai integrar é R ao quadrado, seno θ, dr, dθ, dφ. Todo mundo entendeu por que a gente fez isso aqui? Certo? É importante aqui lembrar que na definição do limite de integração, não é que o meu limite de integração é A. O meu limite de integração é a minha altura H, do ponto onde eu estou avaliando. Só que para depois de A, eu não tenho mais concentração de cargas. Então eu vou dizer que aquela integral a partir dali é igual a zero e vou trabalhar só com a primeira parte da integral. Beleza. Então eu posso também separar as integrais ali. Vamos continuar trabalhando, né? Então trabalho um pouquinho nessa primeira aqui. Então aqui eu vou ter ε0. Opa! ε0 é R, R ao quadrado. Essa integral aqui de 0 a 2π de dφ vai dar 2π. Quanto é que vai dar essa integral? A integral do seno é menos o cosseno. Então, menos o cosseno de φ, avaliado entre os pontos 0 e π. Beleza, então essa é a integral da primeira parte. A segunda parte, a gente tem ρv. Veja que aqui a gente tem novamente a separação, né? Essa mesma separação de variáveis. Então, meu dφ vai integrar de 0 a 2π, ele vai dar novamente 2π. Eu vou ter novamente a integral de seno de θ dθ nos limites 0 a π. Então, esse cara vai dar de novo menos cosseno de θ entre 0 e π. E a minha terceira parcela é a integral de 0 a A de R ao quadrado dr. Então aqui eu posso cancelar o 2π com o 2π e eu posso cancelar o cosseno com o cosseno, né? São os mesmos limites de integração, é a mesma integral, então vai dar o mesmo valor, a gente pode cancelar esse cara. Então vamos transcrever. ε0 é R, R ao quadrado. ε0 é R vezes o raio ao quadrado.
Isso aqui dá igual a ρ v, ρ v vezes essa integral, né? Então essa integral aqui vai ser r ao cubo sobre 3. Então isso aqui vai ser a ao cubo sobre 3. Então quem é r? Espera aí, Então o meu campo elétrico vai ser igual a ER na direção de AR, que é igual a ρv a ao cubo sobre 3ε0 r ao quadrado na direção de AR. Vamos voltar lá para ver se o resultado era esse mesmo. Aqui, ó. ρv a ao cubo 3ε0 z ao quadrado. Então a gente conseguiu calcular com muito mais facilidade, não demorou 1 hora pelo menos, o mesmo campo, tá? A única diferença aqui é que no item anterior a gente calculou o campo só na posição z, né? Só no eixo z. E aqui a gente generalizou. Mas a gente sabe que no eixo z, R igual a z. Somente no eixo z, certo? Por favor. Então esses dois valores são iguais. Qual foi a grande vantagem que o uso da lei de Gauss proporcionou a esse trabalho, né? Proporcionou a essa questão? Quando você usa simetria, você consegue facilitar muito essas equações aqui, essas integrais. Porque quando você usa simetria, você consegue já definir de antemão que o seu campo, por exemplo, não tem uma parcela em determinada direção. Então você consegue eliminar muitas parcelas quando o ds, por exemplo, é uma superfície simples, uma superfície fácil de trabalhar. Certo? Todo mundo entendeu isso? Massa, beleza. Esse é um assunto muito importante e é bem importante entender a lei de Gauss. Certo? Então vamos lá, vamos revisar. O que a gente está fazendo aqui na lei de Gauss? A gente está usando o teorema da divergência e fazendo uma relação entre duas quantidades. O fluxo elétrico em uma superfície, então fluxo de um campo em uma superfície, e os elementos geradores daquele campo. Só que o que acontece? O campo elétrico ele depende do meio. Então, se eu for estabelecer um fluxo elétrico entre o campo elétrico e as minhas cargas, isso vai ter uma certa inconsistência, né? Eu preciso de uma constante eu preciso retirar a influência dessa constante, que é a permissividade elétrica naquele meio. Então o que eu faço? Eu crio um outro vetor, que eu vou chamar de vetor D. A esse vetor eu vou dar o nome de densidade de fluxo elétrico. E aí sim, esse vetor, como não tem a influência do meio, eu retirei a influência do meio através dessa equação aqui, ó. Então ele não depende mais do meio, depende somente da carga. Então a partir daí eu posso dizer que o meu fluxo é a soma dos geradores da densidade de fluxo elétrico, que é o que eu estou fazendo através dessa igualdade. Então meu fluxo elétrico é igual à minha integral da quantidade de cargas dentro daquela região. Vamos ver como é que a gente pode deduzir o campo elétrico. O campo elétrico não. Vamos ver como é que a gente consegue deduzir a lei de Gauss na sua forma derivada. Então o que eu tenho? ds. Esse cara daqui é igual a ρv dv. É integral, né? Integral de ρv dv. O que diz a
o teorema do divergente. O que é que diz o teorema do divergente? Ele diz que a integral no volume de d ds... Desculpa, integral no volume não. Volta tudo. O teorema do divergente diz que a integral em S de d ds... Aqui em cima está errado também, né? Opa! O teorema do divergente afirma que a integral de superfície de um vetor, de um campo vetorial, vai ser igual à integral volumétrica do divergente desse mesmo vetor. Isso não é um menos não, isso é uma multiplicação aqui. Certo? Então, se eu faço a derivada dessa... derivada não, vou fazer a igualdade aqui, né? Deixa eu pegar mais uma página que eu escrevi grande demais e aí acabou o meu espaço. Então, olha só, eu posso agora estabelecer uma igualdade entre essas duas integrais aqui. Então, minha integral de ρv dv é igual à minha integral de divergente de d dv. Só há uma possível solução para essa igualdade. É quando ρv é igual ao divergente de d. Esta é a equação de Maxwell na sua forma derivada. Então, quando a gente fala de equação de Maxwell, a gente pode tanto tratar na sua forma integral, como tratá-la na sua forma derivada. A gente também pode expressar a lei de Gauss em função do campo elétrico. Divergente do campo elétrico vai ser igual a ρv sobre ε0. É a outra forma que a gente tem para expressar a lei de Gauss, só que agora em função do campo elétrico. Beleza? Vamos dar uma olhada num outro exemplo de aplicação da lei de Gauss. Vamos supor agora que a gente tem uma linha de distribuição de cargas aqui infinita. Uma linha infinita, certo? Espera aí. Ó, agora sim. Eu tenho uma linha infinita com a densidade ρ L. Eu quero encontrar quem é o campo elétrico em um ponto qualquer aqui a uma distância d, por exemplo. Então, quando eu uso a lei de Gauss, o que eu estou procurando são simetrias, certo? Então, a primeira coisa que eu tenho que me perguntar é: quais são as superfícies que vão valorizar a minha simetria? A superfície aqui que eu sei que tem simetria, por quê? Vamos lá. Se eu pego aqui um elemento dq e um outro elemento dq
e os dois estão à mesma distância do meu ponto de observação, eu vou ter campos elétricos nesse sentido, e as suas parcelas em Z, se eu coloco aqui, por exemplo, Z nessa direção, e eu coloco ρ nessa direção, as minhas parcelas em Z irão se cancelar. Então eu sei que o meu campo elétrico, no final das contas, vai ser um campo elétrico que aponta na direção ρ. Certo? Então já tem essa minha simplicidade. Qual é a superfície que aqui na lei de Gauss facilita a minha obtenção aqui do meu resultado? É o cilindro, né? Certo? Então qual é a relação que eu vou estabelecer aqui? O meu fluxo para fora desse cilindro vai ser igual à minha quantidade de carga envolvida nesse cilindro. Então meu fluxo no cilindro vai ser a integral de d ds, e isso aqui será igual à minha integral da carga dentro dessa região. No entanto, como essa carga nessa região é linear, esta integral vai se tornar uma integral de linha de ρl dl. Desculpa, dl não é vetorial, né? ρl dl. Beleza? Então vamos lá, a gente pode estabelecer uma relação entre D e E, em que D é igual a ε0 E, né? Então, essa minha integral torna-se ε0, integral de E ds, igual a integral de L ρl dl. Então, quem é a minha integral? Quem é meu vetor ds? Né? Vamos primeiro observar quem é meu vetor ds. Meu vetor ds é o vetor normal à superfície de integração. Então, eu estou integrando aqui num volume diferencial ao longo do cilindro. Então, quais são as variáveis ao longo das quais eu vou integrar? Né? Eu vou integrar ao longo de z, e eu vou integrar também ao longo de φ, para poder fazer o retorno, né, completo. E o raio deste cilindro vai ser exatamente esse valor aí, d. Então, meu ds é igual a ρ dφ dz, na direção a ρ. E quem é o meu campo elétrico E? Vai ser igual a um certo E ρ a ρ. Quem é a minha densidade? Né? Minha densidade é ρl, e o meu dl é igual a dz na carga, né? Beleza, então a partir daí eu posso fazer a minha integral. Eu vou pegar desse primeiro termo aqui, eu tenho ε0, de novo, o meu produto interno vai cancelar essas duas componentes aqui, né? A ρ.
O meu raio ρ sai da equação, ρ, e aí eu vou ter também fora da equação a minha componente é ρ, a magnitude do meu vetor elétrico, do meu vetor campo elétrico. E na integral eu tenho a integral de dφ e a integral de dz. Φ está integrando de 0 a 2π e dz está integrando de menos infinito até infinito. Esse cara daqui vai ser igual a ρl integral de dz de menos infinito até infinito. Então eu consigo cancelar essas duas integrais aqui. E aí, o que eu tenho aqui? Eu tenho ε0, ρ, é ρ 2π. Então é ε0, opa, não, pus de preto. ε0, ρ, é ρ 2π igual a ρl. Então meu campo elétrico ele é igual ao meu ρ a ρ. Só que aqui não é em qualquer lugar, né? Eu estou numa distância d qualquer. Ah, enfim. Esse d aqui é igual a ρ, certo? Para a gente ser mais genérico. É ρ a ρ. E daqui eu retiro que ρ é igual a ρl dividido por 2π ε0 ρ. Perfeito? Então vejam como é muito mais simples a gente fazer esse tipo de cálculo utilizando a lei de Gauss em vez de utilizar a lei de Coulomb. Agora, a lei de Gauss ela só é mais simples se você tem simetria. Não quer dizer que ela não é válida se você não tem simetria, tá? Ela é válida com ou sem simetria. Mas quando você tem uma simetria no problema, ou quando essa simetria é mais óbvia, a lei de Gauss passa a ser uma forma muito mais simples de resolver problemas para encontrar, né, o seu campo elétrico. Um exercício legal que vocês podem fazer é refazer esse encontro aqui para a lei de Coulomb e verem que ele bate com esse resultado, tá? Então pode ficar aí como um exercício para vocês. Refazer essa conta aqui com a lei de Coulomb e verificar que ela equivale ao mesmo resultado com a lei de Gauss. Ok? E aí, pessoal, alguma dúvida, alguma pergunta? Ah, ok. Diga lá. Talvez eu ainda tenha os cálculos dela aqui em algum lugar. Não, eu vou deixar, não tem problema não. Certo. Você está falando desses limites de integração aqui, essa derivada? Certo, ok. A gente está fazendo aqui uma integral volumétrica, certo? Essa integral volumétrica vai ter três variáveis que tradicionalmente para coordenadas esféricas serão r, θ e φ. Então a gente está fazendo uma substituição aqui, certo? O φ ele independe das demais, então ele sai para fazer a integral de 0 a 2π. Na maioria dos casos o φ ele vai sumir. Então o φ foi embora, integrou, virou 2π. Então a gente tem agora as variáveis r e a variável θ. R a gente vai integrar como r' normal. O θ
para facilitar essa integral, a gente precisa fazer uma relação entre o θ e o R grande, né? O R maiúsculo. Por quê? Aqui, ó, no meu dv, nessa primeira equação que está aqui, o meu dv, ele tem uma componente em θ. Ele é r ao quadrado seno θ dr dθ dφ. Então eu preciso pegar esse seno θ e colocar de alguma forma em função das outras componentes. Porque eu não posso ter quatro componentes fazendo a integral, certo? Quatro coordenadas. Para que o sistema seja independente, eu só tenho que fazer 3 integrais em 3 coordenadas. Φ já foi resolvido, R' vai ficar, mas aí eu tenho uma ambiguidade, porque eu tenho tanto θ quanto R maiúsculo. E a minha integral é em função de θ, dθ. Então, a partir daí, eu posso fazer, né, uma substituição. Ou eu expresso R em função de θ, e aí eu faço a minha integral com essa função qualquer que seja, mas eu tirei R da jogada, eu substituí R por alguma função de θ. Ou eu posso fazer o contrário. Eu posso pegar o meu R, e o contrário é o seguinte, eu posso pegar o meu θ e expressar θ em função de R. É isso que a gente tenta fazer aqui. As substituições você entendeu, né? As substituições vieram aqui. Foi essa derivada. Certo? Então, esse cosseno é uma relação trigonométrica, e quando a gente faz a derivada, a gente encontra essa relação. Ok? Com seno θ dθ sendo igual a r dr sobre z r'. Beleza. Onde é que vão estar os meus limites de integração? Para a gente avaliar os limites de integração, a gente tem que observar as partes onde θ se altera, mas sem uma... Peraí. Teve um negócio aqui. Eu preciso avaliar o ponto. Onde meu θ varia entre o seu ponto mínimo e o seu ponto máximo. Então vamos lá. E estabelecer uma relação entre essa variação e R. Então vamos desenhar aquele triângulo novamente, certo? O que eu tenho aqui? Eu tenho o meu ponto Z, a minha esfera bem, eu tenho aqui a minha esfera de raio A. Só que a minha esfera de raio A eu estou observando em um determinado elemento infinitesimal, né? E esse meu elemento infinitesimal está a uma distância que é R'. Por que eu preciso expressar isso em função de R'? Porque depois eu vou fazer uma integral em R' também. Eu tenho uma integral dupla, e essa integral dupla é em R', R maiúsculo. Então eu não posso colocar simplesmente A, porque R está variando entre 0 e A. Então esse cara daqui já vai ter implicitamente uma variação em R'. Eu preciso expressar em função de R', já que ele é a primeira integral que eu vou fazer. E aqui está o meu ângulo θ. Eu vou agora avaliar quais são os meus limites de integração. Quando o meu θ é igual a 0, quem é o meu valor de R? Quando o meu θ é igual a 0, eu estou andando aqui nessa direção, né? Na direção menos θ, no caso. Então, meu θ igual a 0 vai me resultar numa posição aqui, ao longo do eixo Z. Quem é a minha distância R? Essa distância aqui. Esse cara daqui é R', né? Então, meu R é igual a Z menos R'. Que é essa distância R aqui. Agora, o que acontece quando eu tenho o meu θ máximo? Deixa eu apagar. O meu θ máximo é igual a π. O que acontece quando o meu θ é igual a π? Ah, sim, aqui meu R é igual a Z menos R'. O que acontece quando o meu θ é igual a π? Meu θ no valor máximo. Eu vou levar o meu θ ao valor máximo, né?
Opa, ficou mal desenhado. Aqui. E essa minha distância continua sendo minha distância R'. Então a minha distância total, meu R, que é daqui pra cá, vai ser Z mais R'. Ok? Ficou claro? Ótimo, beleza. Que bom então. Gente, eu vou ter que ficar por aqui, tá? Porque às 3 horas eu vou ter uma outra atividade. Mas, então, respondam os questionários. Eu vou colocar hoje o vídeo da resolução do terceiro questionário para vocês, tá bom? E até a próxima. Beleza, pessoal. Obrigado. Fazendo o quê? Uma listinha de feira pra gente. Não. Por que não? Só por solta. Agora o pior é que eu não tô conseguindo ter aula de canto. Conta dessas aulas aqui. Tu fecha ali, tu vai ficar dormindo aí. Se bem que eu só vou abrir a câmera pra falar com eles, depois eu fecho na hora. Eu tô pensando no que eu vou fazer. Hã? Eu tô pensando, porque eu tô sem ter minhas aulas de canto. Eu tô pensando em ir lá pra casa de Diel, ter aula de canto lá. Entendi.